1720, Giambattista Vico, um filósofo italiano que dedica muito do seu tempo às análises do direito, publica um livro chamado De Universa Iuris. Nesse livro, Giambattista Vico afirma que todo o direito se fundamenta em três partes: na filosofia, na história e na própria arte do direito de acomodar os fatos. Essa concepção de Vico, exatamente fundamentada numa lógica historicista, vai ser compartilhada por Montesquieu e mais tarde por Savigny, no século XIX, sendo um dos fundamentos, entre tantos, da própria escola histórica fundada por Savigny. E essa mesma concepção alcança o século XIX e o século XX, através de várias percepções e várias nuances diferentes. O grupo de estudos em História da Cultura Jurídica da Universidade Federal de Santa Catarina, o Ius Commune, que hoje se encontra na sua 32ª edição e é um dos mais antigos grupos do CCJ, ele justamente baseia as suas análises, as suas problematizações, em uma percepção do direito enquanto fruto da história social e da história cultural. Para isso, o Ius Commune se baseia em algumas linhas metodológicas consolidadas ao longo do tempo e bastante famosas hoje na nossa atualidade. Paulo Grossi, ex-presidente da Corte Constitucional Italiana e também o grande mentor da Escola de Florença. Antônio Manuel Espanha, um dos grandes nomes da historiografia jurídica portuguesa, e Raoul van Caneghem, um dos fundadores da Escola da Flandres, que hoje tem sua base em Rennes. Os professores que fazem parte desse grupo, assim como seus orientandos em doutorado, mestrado, os seus supervisionandos em pós-doutorado e também os bolsistas de iniciação científica, monitores e membros do grupo, os três professores são o professor Arno, que analisa, acima de tudo, a história da cultura jurídica através das construções doutrinárias do direito público, em particular do direito internacional, do direito constitucional e do direito penal. O professor Diego Nunes, que trabalha com história das dimensões da justiça criminal, e o professor Caetano, que trabalha com componente religioso na história das experiências da cultura jurídica. O Ius Commune, Grupo de História da Cultura Jurídica da UFSC, nesta sua 32ª edição, inicia a pensar no próximo semestre, onde nós nos dedicaremos às análises de alguns dos temas mais instigantes da história do direito atual. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laura Rodrigues, sou estudante da graduação e membro do Ius Commune, Grupo de História do Direito do CCJ, coordenado pelos professores Arno, Diego e Caetano. A temática do nosso semestre, quando as atividades voltarem à normalidade, será as fronteiras da liberdade, da escravidão e da liberdade, as perspectivas jurídicas entre o século XVI e o século XIX. Então hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre algo que foi marcante durante o século XIX, que foram as epidemias, principalmente a de febre amarela e a de varíola, né? Então, como muitos de vocês já devem saber, não é a primeira vez que o Brasil passa por um sufoco como esse. Meu objetivo é fazer com que vocês entendam um pouquinho os debates do período, as teorias e ideologias que guiaram a formulação de políticas públicas, as soluções encontradas e as consequências de todo esse processo nas décadas posteriores. Então vamos lá. Por incrível que pareça, viu meu povo, no início do século XIX, o Brasil era tido como exemplo de salubridade quando se comparado a outras regiões e apesar da nossa localização geográfica e das nossas condições climáticas. Se acreditava nisso por conta de uma ausência, em larga escala, da febre amarela e da cólera, né, principalmente. O José Pereira Rego, que foi um grande higienista do período, chegou a louvar o Rio de Janeiro como espaço de proverbial salubridade. A gente sabe que isso não é de todo verdade, mas ainda assim era um argumento muito comum no meio científico. O quadro ele se altera poucos anos depois, porque a febre amarela chega com muita força no Rio de Janeiro. E chega com tanta força que contamina cerca de 1/3 da população da capital, né?
E daí, a torneira estava aberta e não cessou mais. Todos os verões constavam casos de contaminação na capital brasileira, e não só de febre amarela. Em 1855 e 1856, a gente teve, por exemplo, uma devastadora epidemia de cólera, né? E essas epidemias tornaram-se tão constantes que passaram a gerar uma série de problemas no comércio local, uma série de disputas internas na agenda política da capital, mas conflitos também no meio científico e na administração pública, né? Esses conflitos, essas disputas, não se davam só em relação a questões técnicas e médicas, mas principalmente em relação à política e a construções de ideologias que formulariam, né, as políticas públicas do momento. A pergunta mais importante a ser feita aqui é a seguinte, tá, e daí? Como é que a gente explica a febre amarela e como é que a gente explica a varíola? Daí a gente entra em grandes linhas do período. Para vocês terem uma noção, as explicações eram tão diversas que nem Deus ficou de fora dessas picuinhas. Naquele momento, a gente teve uma grande disputa entre aqueles que acreditavam que as epidemias como um todo, né, eram resultado da ira divina contra a moralidade popular, ou seja, contra os costumes populares, e do outro lado a gente tinha os filósofos materialistas, que eram os cientistas e médicos do período. Então, tem até um caso bem interessante de um deputado que ele elabora um projeto de lei para correr em regime de urgência, cujo objetivo era construir e reformar igrejas para aplacar a ira do Todo-Poderoso. Outras associações também foram mobilizadas naquele período que são muito importantes. A gente teve a associação da febre amarela com a imigração e com o tráfico negreiro. A gente teve a associação da febre amarela e principalmente da varíola com os cortiços e aí, consequentemente, com a população negra e pobre recém-liberta do cativeiro. Quando a gente fala nessas políticas públicas e nessas associações feitas, é muito importante que a gente entenda as ideologias do período, não só para o século XIX, como também para o século XX e XXI. E eu vou destacar algumas aqui com vocês. A primeira é a associação entre classes pobres e classes perigosas. Essa foi uma teoria importada ao Brasil, que teve seu uso intensificado a partir de 1888, com a derrocada da escravidão, e foi muito comum nos debates parlamentares. Basicamente aqui, associavam-se todas as mazelas sociais à população negra e pobre. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco a violência do Estado no combate a determinadas doenças no século XIX, porque saúde pública e violência estatal andavam lado a lado, uma vez que a população negra representava um grande risco de contaminação, não só uma contaminação física, como também moral. A febre amarela e a varíola também se inseriram dentro de um debate de ideal de construção da nação em curso naquele período. Digo isso porque a febre amarela contaminava principalmente os imigrantes que chegavam ao Brasil e, portanto, a população branca e europeia. Isso passou a ser vista pelo Estado como obstáculo no processo de branqueamento da população, ou seja, de embranquecimento, e, portanto, era visto como um empecilho no processo de modernização do Brasil e de eliminação do legado africano tido como indesejado naquele momento, né? Por uma outra via, a gente tem a varíola, que contaminava principalmente a população negra que morava em cortiços. E aí o Estado brasileiro, por conta disso, foi mais negligente no combate à varíola e mais intenso no combate à febre amarela. Alguns teóricos chegaram a dizer que a varíola ela seria um aliado do Estado no processo de purificação do sangue brasileiro, uma vez que ela eliminaria, faria o papel do Estado em eliminar a população negra e recém-liberta do cativeiro. As soluções encontradas para essas epidemias foram as mais diversas. Chegou a se pensar também em quarentena, e aqui a gente teve uma grande briga diplomática entre o Brasil e a Inglaterra, A Inglaterra, informada por outros preceitos científicos, informada pelo livre mercado, acreditava que a quarentena seria uma forma de violação da liberdade e que traria uma série de problemas para as relações comerciais travadas entre ela e o Brasil. Mas as soluções mais importantes mesmo foi a destruição compulsória de cortiços, diga-se de passagem, bem violenta, e a vacinação obrigatória. São importantes porque ela gerou um movimento que a gente conhece muito bem, que foi a revolta da vacina. Em relação à destruição dos cortiços, isso teve um impacto muito grande nas décadas posteriores,
porque com a destruição dessas habitações coletivas, a gente tem uma imigração, né, dessa população para outras regiões da cidade, gerando um processo que a gente chama de processo de favelização. E a gente vê o resultado disso hoje no século XXI em diversos locais do Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente precisa refletir, então, com isso tudo que eu falei, quais são os propósitos do Estado brasileiro ao se omitir no tratamento e na prevenção de determinadas epidemias e pandemias também. A história do século XIX nos mostra que a negligência do Estado no combate a determinadas doenças significou um processo de higienização da cidade, de segregação e de genocídio da população negra. São muitas coisas para pensarmos e é uma discussão que não se encerra aqui, viu? Enfim, o Ius Comune espera que todos vocês estejam seguros em suas casas. Fiquem bem, se cuidem e quem sabe logo logo estaremos juntos novamente. Um beijo, queridos, e um grande abraço.